Confira nesta edição. Novos cadastros de doadores de medula óssea diminuem na pandemia. O Redome não parou, o Redome não pode parar, porque uma boa parte dos pacientes que aguardam por um transplante de medula, eles não podem esperar. Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro, ganha animação nas telonas. É um desenho animado baseado na história dela. Toda a paisagem são os quadros dela. O Notícias em Foco está no ar. A pandemia afetou de maneira significativa as doações de medula óssea. É o que mostra um levantamento da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Mesmo com a redução no número de novos cadastros de doadores, quem precisa de um transplante segue à espera do procedimento, com ou sem pandemia. A leucemia é um tipo de tumor que afeta a medula óssea, local onde são produzidas as células sanguíneas do nosso corpo. O tipo mais comum e agressivo da doença é a leucemia mieloide aguda, e foi justamente esse o diagnóstico em setembro de 2017 no jornalista Marlon Maciel. Foi uma surpresa, eu passei mal 2 dias depois do aniversário do meu filho, parecia até uma virose, tive um mal-estar, uma fraqueza, mas aí logo em seguida depois veio uma febre, falta de ar, saíram algumas manchas no corpo, umas bolhas assim no rosto. Eu moro no interior e já nos primeiros exames já havia uma suspeita de leucemia. Então eu fui para São Paulo por conta da agilidade nos exames e com a confirmação, o diagnóstico, na ocasião, acho que eram 70% das células do organismo já estavam doentes. Logo depois do diagnóstico, o jornalista começou o tratamento com quimioterapia e as buscas por um doador de medula. No final de 2017, eu e meus irmãos fizemos o exame de compatibilidade. Foi aí que a gente descobriu que a minha irmã mais nova era 100% compatível. Então eu fui para mais uma internação. O transplante em si foi muito tranquilo, foi rápido. Passei o tempo todo acordado, conversando. Foi tudo muito tranquilo, como se eu estivesse recebendo uma transfusão de sangue, sem precisar de procedimento cirúrgico. A chance de encontrar um doador compatível entre irmãos é de 30%. Quem não encontra na família precisa recorrer ao Redome, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, coordenado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O cadastro ele pode ser realizado em todo o Brasil, nos hemocentros públicos, e a atualização ela pode ser feita nos hemocentros, mas de forma até mais simplificada através do site do Redome, redome.inca.gov.br. Qualquer brasileiro pode se cadastrar como doador de medula. Os requisitos são estar em bom estado de saúde e não ter doenças infecciosas ou incapacitantes, como hepatite B e C e HIV. Até agora, podiam se cadastrar pessoas de 18 a 55 anos, mas o limite de idade passou a ser de 35 anos. O Redome é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. 5.300.000 brasileiros estão cadastrados. A identificação de um doador compatível para os pacientes que aguardam por um transplante, ela vai se dar em etapas. Numa primeira etapa, a gente avalia uma compatibilidade preliminar e uma vez que seja identificada essa possibilidade, esse doador vai ter que ser contactado e por isso é importante os dados pessoais dele estarem atualizados, porque isso pode se dar 5, 10, 15, 20 anos depois de ele ter se cadastrado. E ele vai ser convidado, então, a realizar exames complementares. Esses exames, em geral, envolvem a coleta de amostras na cidade onde ele mora. A gente aciona a rede de hemocentros e laboratórios do Brasil inteiro. A chance de identificar um possível doador na fase preliminar da busca é de até 88%. Ao final do processo, 64% dos pacientes têm um doador compatível confirmado. Esse doador, então, vai ser convidado a ir a um centro de transplante, onde ele vai ser avaliado para coleta. Nesse momento,
Em muitas cidades e estados do país, não existe um centro de transplante habilitado. E isso envolve, então, um deslocamento do doador. Invariavelmente, isso também envolve custos, de passagem aérea, diária em hotel, alimentação. Esses custos, eles são financiados com recursos do Ministério da Saúde, do Programa Redome. Com a pandemia, houve redução nos transplantes e doações de medula óssea, segundo dados do Redome. De janeiro a julho de 2020, foram cadastrados 136.754 novos doadores, o que representa uma queda de 30% na comparação anual. Quem está à procura de um doador não pode esperar. E o Ministério da Saúde garante que todos os procedimentos são feitos com medidas de segurança. Eu recomendo que todos os interessados na doação de medula se informem no seu Hemocentro através do site do Redome, redome.inca.gov.br, e aqueles que já estão cadastrados, não esqueçam de atualizar os seus dados pessoais. O Redome não parou, o Redome não pode parar, porque uma boa parte dos pacientes que aguardam por um transplante de medula, eles não podem esperar. Como você viu aí na reportagem, o limite de idade para se cadastrar no Redome passou de 55 para 35 anos. Mas quem tem mais de 35 anos e já está cadastrado não será excluído do sistema. O cadastro vai continuar ativo até os 60 anos de idade. A quarentena mudou os hábitos de milhões de pessoas em todo o mundo. Quem participava de esportes presenciais precisou buscar uma nova forma de entretenimento para, digamos, saciar aquele apetite pela disputa. E um esporte que ganhou aumento no número de seguidores foi o xadrez. A gente percebeu um grande aumento do interesse pelo jogo de xadrez, pela sua prática, pelo seu estudo, a partir da pandemia. Mestre internacional de xadrez, o professor Rezende é autor do livro Jogue Xadrez. Para ele, o jogo virou um passatempo na pandemia. As pessoas tiveram que ficar mais em casa, usaram mais a internet, seus computadores, celulares, e serviu muito como um passatempo. Dados do chess.com confirmam a impressão do professor. A rede social e servidor do esporte somou 1 milhão de novos membros por mês desde o início dos lockdowns. O mais bem-sucedido enxadrista na pandemia foi o americano Hikaru Nakamura. Ele ganhou mais de 500 mil seguidores numa rede social de jogos eletrônicos entre março e novembro do ano passado. E não foi só a pandemia que impulsionou o esporte, não. Essa prática que a gente percebeu que havia dobrou novamente, ou seja, quadruplicou comparado com o início da pandemia por conta da minissérie Mito da Rainha. A produção da Netflix foi assistida por 62 milhões de famílias nas primeiras semanas em cartaz. Um recorde na plataforma. Can't you see that? No, I can't. I can't find it that fast. Well, wish you could. O Theo aumentou os conhecimentos do tabuleiro depois de assistir aos episódios. Gostei muito. E aí, ir lá explicava como que joga e as táticas, início de jogo, meio de jogo e o final de jogo. A série conta a história fictícia de Beth Harmon, uma órfã que aprende a jogar xadrez e desafia os maiores nomes do esporte. Flashes de várias histórias de jogadores de xadrez e muito bem construída, né? Então, realmente elevou muito o interesse pela prática do xadrez. Cerca de 3 milhões de jogadores entraram no chess.com semanas depois da estreia da minissérie. Estimativas indicam que 1 bilhão de pessoas têm aplicativos com jogos de xadrez no celular. A internet permitiu a universalização do esporte, mas nem todo mundo é fã das partidas online. Os clubes de xadrez online, eles vieram substituir a prática física presencial do jogo de xadrez
E, na minha opinião, acho muito difícil voltar como era antes o presencial. É evidente que é muito mais prazeroso o xadrez presencial, mas ele exigirá assim, muitos custos, né? Muito tempo disponível para poder participar de um campeonato presencial, por exemplo. Precisa de um adversário, porque online parece que eu tô jogando sozinho. Não parece que eu tô jogando com alguém. Um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo, o xadrez, é indicado para crianças e adolescentes. A prática desenvolve habilidades como memória, concentração, planejamento e capacidade de tomar decisões. O xadrez, entre tantos benefícios que ele traz, tem duas muito importantes para quem é empresário, que é a antevisão e a tomada de decisões, né? São duas coisas que a prática do xadrez traz para quem o pratica, né? Não só crianças, como adultos também. Para o Theo, o xadrez também é uma forma de manter uma brincadeira diária com o pai. Eu tô fazendo uma coisa divertida que não é que é alguma coisa que sempre que eu jogar com ele vai ser divertido. O xadrez sempre vai ser legal. Ganhando ou perdendo dele, eu vou gostar. E uma partida assim que eu gostei muito foi a primeira vez que eu ganhei do meu pai. O xadrez, ele teve origem no século VI, na Índia. O nome vem da palavra persa Shah, que significa rei. E a forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV. Mas o enxadrismo, como esporte, só foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional em 2001. E agora vamos falar de arte. A pintora Tarsila do Amaral tem obras icônicas que levam multidões a mostras no Brasil e exterior. Mas a sobrinha neta da artista quer mais. Ela pretende transformar a pintora no ícone pop. E a primeira investida nesse sentido está pronta. É uma animação que chega às telonas ainda em 2021. Uau! O longa Tarsilinha conta a história de uma menina que embarca em uma aventura e no caminho encontra personagens da cultura brasileira. Baixo do azul do céu, uma menina brinca, ela abraça a vida. Sobrinha neta da artista, a Tarsilinha do Amaral cuida do legado da pintora. Ela conta que a animação está participando de festivais no exterior. Então, agora a gente mandou o filme para o exterior, para ele participar de alguns festivais, mas em breve esse filme vai estar aqui. Eu espero que muito em breve a gente possa ver a Tarsilinha. É um desenho animado baseado na história dela. Todo o fundo, toda a paisagem são os quadros dela. A música do Zé Cabaleiro ficou lindíssima. A gente já lançou também o clipe dessa música. Enfim, eu estou ansiosíssima para poder mostrar esse filme. Leva na mochila coragem sem fim. Leva na mochila coragem sem fim. Para a Tarsilinha, o sucesso de exposições com obras da Tarsila no Brasil e no exterior mostrou a importância da artista. Minha tia realmente é a pintora brasileira com os maiores valores, né? A gente teve recentemente a obra que foi vendida para o MoMA por aproximadamente 20 milhões de dólares, né? Um recorde absoluto para uma pintura brasileira. Esses valores mostram a importância da minha tia na arte brasileira, na arte mundial. Então, eu tenho muito orgulho do valor, não só pelo valor monetário, mas principalmente pelo valor que ela tem na arte brasileira. E isso abre espaço para transformar as obras em peças para o dia a dia. Isso facilita muito para poder vender a Tarsila como marca, né? Fazer produtos. Tem o brinco do Abapuru, que a Osprey fez, muitos outros licenciamentos que nós já fizemos, e agora realmente muitas pessoas pedindo para fazer licenciamentos. Muita gente questiona o licenciamento, né? Como colocar o Abapuru numa camiseta, num brinco, não sei o quê, mas aproxima. A pessoa que gosta do quadro pode ter uma pequena recordação. Só vai poder comprar o Abapuru e ter um quadro desse valor, mas
muitas pessoas vão poder ter uma pequena recordação, ou depois de assistir uma exposição, ou mesmo por admirar muito uma obra, comprar uma caneca, comprar uma roupa, comprar alguma coisa que aproxime essa pessoa do artista. Isso também abre muitos caminhos. Os planos pós-pandemia incluem novas exposições na Europa. Agora eu estou conversando com Londres e com Paris, né, com grandes museus lá. Eu fico também muito orgulhosa deles terem interesse, né? Tanto o diretor de um desses museus franceses e a diretora de um dos grandes museus lá de Londres foram até Nova York assistir a exposição da minha tia lá no MoMA. Estão realmente muito interessados. Aqui no Brasil, a mais recente exposição é voltada ao público infantil. E quero também fazer mais exposições dela aqui no Brasil. Essa para crianças deve ser levada assim, para muitos lugares aqui no Brasil, vai ser também um grande orgulho. E quero fazer também outras exposições. Espero que tenha também o sucesso que teve a exposição do MASP. Mais informações sobre a exposição Tarsila para Crianças no site farolsantander.com.br. E nesse nosso tempo de pandemia, muita gente precisou transformar a casa em escritório, escola e até mesmo espaço de lazer. E quem ficou confinado em casa sentiu muita falta do contato com a natureza. Mas o cultivo de plantas em apartamentos virou uma tendência. Os mais apaixonados por paisagismo adotaram isso como um estilo de vida. E o movimento tem até um nome: é o Urban Jungle. O Urban Jungle, ou floresta urbana, surgiu em 2013 como um estilo de decoração e ganhou força na pandemia. Mas a proposta de incorporar plantas e trazer mais verde para dentro de casa se tornou um hábito para muita gente. É o caso do Samuel Gonçalves, um botânico que mora na cidade, mas vive cercado de plantas. Então, eu tenho cerca de 1.200 plantas no meu apartamento. É esse número absurdo mesmo. E a pequena floresta do Samuel faz sucesso nas redes sociais, onde ele compartilha informações e os cuidados com cada plantinha. Quando eu falo que não há dificuldade para cuidar de plantas dentro de apartamento, é porque, gente, eu amo tanto isso que eu faço. Realmente as plantas estão comigo há muito tempo, eu coleciono elas desde os 12 anos de idade. E aí, me formei como biólogo, me formei como doutor em botânica, né? Fiz meu doutorado nessa área. E olha, é muito impressionante quando de repente surgiu a ideia. Vamos fazer um canal no YouTube e um Instagram. É muito legal porque o canal visa literalmente transmitir para a população o conhecimento científico da academia, das universidades, dos artigos científicos, literalmente popularizando a ciência. E hoje a gente já conta com um número gigantesco de pessoas, que eu jamais esperava alcançar realmente. Estamos com mais de 140 mil pessoas no Instagram e mais de 420 mil pessoas no YouTube. É realmente muita gente interessada em cultivar plantas e aprender sobre ciência. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, desde o início da pandemia, as vendas no setor tiveram um crescimento de 10%. Parte desse aumento foi impulsionado pelo Urban Jungle. É o que explica a paisagista Ana Paula Lino. Urban Jungle é a floresta em casa. Então, a gente trazer o verde para dentro de casa, porque é um ser vivo, a planta é vida. E a gente quer ficar não com um abajur ou um porta-retrato, a gente quer vida do lado da gente. Como a gente não poderia ter muito contato com as pessoas, então a gente queria ficar ao lado de ser vivo. Então a gente tem aí, além dos animais, as plantas. Então as plantas foi a alternativa. Então, desde a pandemia e agora muito continua essa tendência do Urban Jungle, a gente trazer as plantas para dentro de casa. É uma floresta dentro de casa, seria, entre aspas. As plantas nos alegram, nos traz vida. Então, seria isso. Plantas dentro de casa, para fazer companhia para a gente. As plantas são uma verdadeira terapia.
Ana Paula também faz sucesso nas redes sociais com dicas de como cultivar e cuidar de flores e plantas. Autora de um livro sobre o assunto, ela destaca a importância do contato com a natureza. Além de deixar o ambiente mais agradável e acolhedor, a jardinagem traz benefícios para a saúde mental. A gente sente tão bem, porque já foi comprovado cientificamente, que as plantas trazem um bem-estar para a gente. As plantas ensinam a gente a viver. Até mesmo para as crianças, pelo ciclo de vida delas. A gente vê que elas nascem, elas crescem, reproduzem e morrem. Então, é muito legal a gente cuidar das plantas junto das crianças. Elas têm o tempo certo. Então, por exemplo, a pessoa fica assim, eu quero uma planta que floresce o ano todo. Não existe isso. Ela tem a época certa de florescer. Então, isso trata muito a ansiedade da gente. Ali com a planta é uma terapia, porque está você e a planta, você cuida dela, ela te responde com flor, com brotação nova, ela te encanta e você vê que você fez aquilo para ela, você deixou a planta feliz, ela te deixa feliz também. Então, ela trata da ansiedade, ela te traz terapia no dia a dia. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que começaram a cuidar de plantas e pararam de ter depressão? Ajudou, então, as plantas ajudaram essas pessoas a se curarem da depressão. É claro, lembrando sempre que as plantas são auxiliares terapêuticos, elas não substituem terapia, muito menos a medicação contra a depressão. E é muito fantástico quando várias pessoas vêm trazer para mim essa informação. Samuel, as plantas me ajudaram, principalmente agora nessa pandemia, a acabar de vez com o meu processo de depressão. Ou seja, as plantas curam mesmo. Mas para usufruir de todos esses benefícios, é preciso entender que elas também exigem cuidados. Você adequa a sua rotina aos cuidados com as plantas. Ter 3, 4, 5 plantinhas em casa é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, ter uma grande quantidade como essa que eu tenho, por exemplo, realmente demanda muito mais tempo. E aí, os cuidados básicos de rega, de adubação, retirada de uma folha que está doente, uma folha que está seca, os cuidados com as pragas, que são basicamente os cuidados com todas as plantas mesmo. Atender às necessidades de cada espécie também é uma dica importante para manter as plantas verdes e floridas. É um ser vivo. Primeira coisa é você colocar isso na cabeça. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito da planta. Então, por exemplo, eu quero comprar um cacto. De onde ele é? Regiões desérticas. Ele gosta de pouca água, ele gosta de sol. Então, eu tenho que colocar ele nesse lugar. Eu quero uma samambaia. Ela vem de florestas mais fechadas. Ela gosta de luz indireta. No sol, ela queima. Ela gosta de mais água. Então, eu tenho que fazer o que ela gosta. Já as orquídeas, como essa, por exemplo, essa é uma orquídea epífita. Ela gosta de ficar encostada em tronco de árvore. Então, ela não gosta de terra, ela não gosta de esterco, ela gosta de um substrato diferenciado, casquinhas. Então, assim, é eu respeitar a natureza da planta e tratar ela como ela gosta. É o grande segredo, porque às vezes você leva uma planta, não sabe nada sobre ela e a planta morre, você vai falar assim, eu tenho um dedo podre, a planta morreu, eu não consigo, mas não é isso. Todo mundo tem um dedo verde. É só saber de como cuidar daquela planta, porque cada planta é de uma maneira diferente uma da outra. Cultivar uma mini floresta ou um simples terrário. O que vale é resgatar a relação com o verde e trazer a natureza para dentro de casa. E para quem não pode ter uma floresta dentro de casa, a solução é fazer um passeio pela natureza. E um dos lugares mais bonitos e exuberantes do Brasil é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado há 60 anos pelo então presidente Juscelino Kubitschek. A 2
2h30 de Brasília, ou 260 quilômetros, é um lugar onde as árvores baixas e tortas se misturam ao céu de um azul único e a cachoeiras de águas geladas e cristalinas. Além de toda a beleza natural, o local ainda é um espaço de preservação da fauna e da flora do Cerrado e uma conexão com a natureza. E ainda há quem diga que o lugar é místico. Estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral que tem o objetivo de conservar ecossistemas naturais e promover o uso público. O uso público é a recreação, o ecoturismo, o desenvolvimento de pesquisas, de educação ambiental. Então, o Parque Nacional é um patrimônio de proteção à vida e promoção do bem-estar humano. Com uma área de 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriga 5 municípios: Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança, todos em Goiás. O local é importante área de conservação do Cerrado, bioma que já teve 50% de sua área desmatada. E nesses ecossistemas estão protegidos diversos exemplares da nossa flora e da nossa fauna. Muitos deles, inclusive, ameaçados, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, da raposinha do campo e várias espécies que a gente poderia gastar horas falando o nome delas, mas muitas orquídeas, bromélias. E o que muitos não sabem é que, entre outras coisas, o Cerrado é berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. Só no Parque Nacional há 460 nascentes já registradas. Além de conservar o Cerrado, o parque também é atração turística. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas visitam o lugar atrás de suas trilhas e cachoeiras. O visitante pode escolher entre 4 trilhas com diferentes níveis de dificuldade. A gente viu pelo tipo de organização, pela a forma que foi passadas as informações para nós e como está estruturado o parque, não precisava de guia. Nós mesmos, já é o segundo dia que a gente retorna aqui, a gente já está vindo já sabendo o que a gente vai fazer, qual é a trilha que a gente vai fazer, tamanha organização que no primeiro dia mesmo que foi dado para nós, As águas são cristalinas e, mesmo que geladas, convidam para o mergulho. E a vegetação peculiar do Cerrado também enche os olhos de quem visita o parque. É uma vegetação muito resiliente. A gente anda nesse solão, a impressão que dá é que tem momentos que você passa, a impressão que dá é que a vegetação está morta, mas ela não está. Então eu achei sensacional a vegetação daqui. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda. Então, e tem muitas flores, num primeiro momento a gente acha que não é rico, mas é riquíssimo. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos esta edição com imagens de uma exposição em Nova York da artista Maya Lin, que chama a atenção para o aquecimento global. A instalação Floresta Fantasma no Madison Square Park, em Manhattan, foi feita usando troncos secos de cedros brancos removidos de um bosque atingido pelo aumento do nível do mar.